Bom, com os dados separados aqui, a gente vai normalizar os dados. E a técnica normal é normalizar com base nos dados de treinamento. Então, a gente não vai normalizar com base em todos os dados, mas especificamente com base nos dados de treinamento. O que eu quero dizer? Se for para o min-max scalar, a gente vai pegar o mínimo e o máximo dos dados de treinamento. Se for para o standard scalar, que é o que a gente vai utilizar, a gente vai pegar a média e desvio padrão dos dados de treinamento. Então, a gente vai usar os dados de treinamento para guardar esses parâmetros. Então, aqui, assim como a gente criou um construtor aqui, a gente tinha um construtor e criou uma instância para guardar todos esses dados aqui, tudo que a gente ia fazer, a gente vai criar dentro desse método, né, standard scalar ou minimax scalar, a gente pode criar uma instância que vai guardar essas informações para a gente. E a gente faz da mesma coisa, a gente cria um objeto chamado aqui no Python, que a gente pode chamar de scalar, né, de escalador, e ele vai receber esse standard scalar. Então a gente está criando dentro dessa variável scalar, a gente está criando uma instância, né? Então é como se a gente estivesse criando uma salinha onde tudo que a gente colocar vai ficar guardado ali dentro daquela variável scalar. Isso aqui é um tipo de programação que vocês não estão muito familiarizados, mas que é muito comum de utilizar, principalmente o Python, uma linguagem feita para isso, né? Onde a gente pode criar elementos, é como se a gente tivesse uma função que a gente pode não só usar a função, mas armazenar valores dentro da função. Então, se a gente tiver uma função, a gente cria uma instância dela, né? A gente cria uma variável para usar aquela função que a gente consegue, além de usar a função, armazenar valores dentro da função. Então, eu instanciei aqui, eu criei uma instância para o scalar, aonde eu vou guardar os valores mínimo e máximo, ou no caso aqui, como a gente está usando a standard scalar, os valores de desvio padrão e média dentro dessa variável scalar. Então, para isso, eu vou usar o método fit. Então, dentro da minha variável scalar, que agora não é uma variável, agora é um objeto, certo? Eu vou falar ajuste, e esse fit aqui ele quer dizer que ele vai ajustar para uma determinada quantidade, para um determinado dado. Ajuste o xtrain. Ou seja, basicamente eu estou falando com esse modelo fit aqui. Pega a média e o desvio padrão do xtrain. Isso aqui que o fit faz. Ele pega os parâmetros necessários para usar o escalador dessas variáveis aqui. O que tem nessa variável? Os dados de treinamento. A partir do momento que agora a gente tem esses valores, né, que a gente pode usar o método scalar para escalar, então a gente vai falar que a nossa variável xtrain vai receber, agora sim a gente pode usar a função do scalar, né, scalar, lembra que agora o scalar ele já tem o mínimo e o máximo do xtrain, tudo bem? Ou eu tenho a média e o desvio padrão do xtrain. Então, scalar, ponto, e aí a função para transformar é simplesmente transform. E o que a gente quer transformar? A gente quer transformar o nosso xtrain no nosso xtrain escalado. Então o nosso xtrain vai receber o scalar, que tem o mínimo e o máximo do xtrain, e vai transformar no xtrain escalado. E a mesma coisa para validação. Então, a gente normalizou isso aqui, a variável de treinamento, e agora com isso aqui a gente vai normalizar com os mesmos parâmetros a de validação. Notem, ó, eu estou usando os parâmetros dentro do scalar, eu usei o fit na xtrain. Então, eu estou normalizando com base nos dados de treinamento. Mesmo os de validação, eu estou normalizando com base nos dados de treinamento. Então, o x da validação vai receber a transformação do x da validação. Simples assim, a gente escalou as nossas variáveis. Eu vou pegar isso aqui, ó, mais uma vez, e vou rodar lá embaixo. Só para a gente ver como os dados vão estar transformados. Então, vamos lá. Agora, os dados eles têm que estar na faixa de mais ou menos -3 a 3, porque a gente usou o standard o standard scalar lá. Então, print xtrain vão ser dados que agora eles estão sempre perto
em valores perto de zero. Ó, todos os valores agora são bonitinhos, ó. Não são igual antes, certo? Agora os valores são bonitinhos, agora está mais legal para a rede neural trabalhar. Então, simplesmente eu falei, ó, pode ser, como vocês nunca utilizaram esse tipo de método, seja algo muito, parece complicado, mas não tem nada de complicado. A gente simplesmente criou o nosso escalador, treinou o escalador com a Xtrain, e aí com o escalador treinado, a gente começou a aplicar essa escala aqui nas variáveis que a gente quiser. Por exemplo, eu poderia pegar aqui uma variável, ó, A recebe, eu não sei qual que é o desvio padrão do negócio, vamos supor, A recebe 10, certo? E eu poderia falar aqui, o meu novo A, se eu quiser um A novo, chamar até de Azão aqui, ou AA, ele recebe. E eu poderia aplicar essa escala aqui nesse novo A. Eu vou normalizar esse novo o A aqui. Certo? Como que eu vou normalizar? Tá, tudo bem. Aqui o scalar tem que aplicar numa array. Mas aqui a gente não tem uma array, a gente tem um inteiro, né? Então por isso que deu erro. Vamos ver se vai dar certo assim. Tá, é que tem mais de um valor também na scalar. Desculpa, meu exemplo não foi muito bom aqui. Para não enrolar muito a aula, como tá com dimensões diferentes, está dando problema. Mas para não enrolar muito a aula, basicamente o que a gente está fazendo, a gente pega aqueles parâmetros ali, e a gente tem diversos parâmetros agora, né? Na verdade, não é só um parâmetro, a gente tem um monte de parâmetros, porque a Xtrain ela tem dimensão 30, né? Não tem dimensão 1. Olha aqui, ó, é 455 dados por 30 dados, na verdade, né? Então eu teria que colocar uma matriz de 30 dados ali para dar, e isso vai demorar demais para a gente fazer. Mas basicamente o que ele faz, ele reescala essa matriz com base no que ele foi treinado. E com o que ele foi treinado? Com a média de desvio padrão de todos os atributos ali da variável x. Bom, agora que a gente tem os nossos dados separados, então, beleza, ó, a gente tem o Xtrain aqui, a gente tem o Xval, a gente tem o Ytrain, o Yval, a gente normalizou o Xtrain, normalizou o Xval, normalmente só precisa normalizar os dados de entrada, não precisa normalizar os dados de saída. A única coisa que a gente vai fazer é que agora, em vez de treinar com x e y, a gente vai treinar com Xtrain e Ytrain e vai validar com XY e Xval e Yval. Então aqui fica bem simples, então a gente vai simplesmente aqui, quando a gente for criar o modelo, né, a gente vai treinar com Xtrain e Ytrain e a gente vai criar um novo parâmetro. Existe um novo parâmetro aqui dentro que a gente não utilizou, mas que a gente pode escrever igual a gente escreveu aqui o número de épocas para não usar o número padrão, mas a gente pode colocar aqui os dados de validação, que a gente escreve aqui, ó. A gente tem um monte de coisa aqui, ó. Qual que é o tamanho do dado de validação, qual que é o dado de validação, então eu vou pegar esse aqui, ó. Só escrevi V já apareceu aqui, ó, validation data. Qual que é o nosso validation data? Qual que é o nosso dado de validação? Nosso dado de validação é xval y minúsculo val. Será que eu coloquei um parênteses a mais aqui? Não, tá certo. E agora ele vai treinar com esse, mas vai avaliar com esse. Olha que coisa legal. Então, eu vou só copiar o plot do gráfico novo aqui, porque ele vai mudar um pouquinho. Certo? Só vou mudar isso aqui do nosso plot do gráfico aqui, rapidinho. E a gente vai avaliar a partir de agora. Então, vou dar um Ctrl F9 aqui. Lembrando que agora eu estou treinando com alguns dados e estou validando com outros dados. Vamos treinar aqui por 100 épocas. E no caso aqui ficou até muito parecido, né? Então, a gente tem aqui os dados reais que foram usados para treinar. E a gente pode avaliar como ficou dos dados reais, normalmente fica bem melhor, né? E a gente tem aqui a nossa acurácia para os dados de validação. Olha, ficou legal, a gente conseguiu validar bem os dados, tá?
estão dados relativamente fáceis de prever. Tá até estranho isso aqui. Deixa eu ver, a gente está com uma rede neural muito simples mesmo, com pouquíssimos neurônios na camada de entrada, com pouquíssimos neurônios na camada de entrada, na verdade tem bastante, mas com um pouquinho nas camadas intermediárias. É engraçado como ele está prevendo tão bem assim. Vamos fazer assim, ó. Eu vou... Aonde a gente divide os dados aqui, vamos usar metade dos dados para treinamento e metade dos dados para validação. Vamos ver o que acontece. Treinando rapidinho. Mesmo assim, ó, mesmo a gente vê que existe uma discrepância, né? A acurácia dos dados de treinamento ela sempre é maior. A gente não consegue a mesma acurácia que os dados de validação, mas a gente consegue uma acurácia relativamente perto. Aqui a gente tem bastante dado aqui também, né? 500 dados para treinamento e validação. Então, essa aqui é mais uma etapa importante do nosso entendimento das redes neurais artificiais como um todo. O que a gente está fazendo aqui, uma vez que a gente finalizar e entender, ele vai ser bastante padrão. Essa é uma estrutura padrão de uma rede neural artificial para treinamento supervisionado. Então, se a gente quer usar o dataset de Wisconsin aqui, a gente usa o dataset de Wisconsin. Se a gente quiser usar dado do mercado financeiro para prever se a gente vai comprar ou vender uma ação, a gente usa dados do mercado financeiro para ver se a gente vai comprar ou vender uma ação. A estrutura geral da rede neural não vai mudar a partir do momento, ou normalmente não vai mudar a partir do momento que a gente tiver a estrutura bem formadinha. Beleza, pessoal? Por essa aula é isso. A tarefa de vocês dessa semana é implementar esse código como um todo, como está aqui. Tudo bem? Só não se preocupem muito, como eu disse, como a gente está indo aos poucos, né? Não se preocupem muito com essa parte aqui por enquanto e não se preocupem muito com plotar o gráfico aqui por enquanto.